Eu vou falar um pouco sobre sindactilia. Então, né? Vai ser uma deformidade congênita, né? E ela vai ser pela falha na diferenciação dos dedos. A gente não vai conseguir diferenciar o limite entre um dedo e outro, porque o limite vai ser meio que inexistente, aparentemente. Ela pode envolver tanto as áreas moles, como a parte óssea, como os fâneros, que são as unhas e os pelos, né? Aí, como é que isso ocorre? Isso vai ocorrer no desenvolvimento embrionário, lá entre a sexta e a oitava semana, quando as estruturas mesenquimais elas estão se diferenciando, quando elas estão se separando e se direcionando. Aí, nessa parte, vai existir essa falha na diferenciação. Aí, essa falha, ela tanto pode ser por um componente familiar, que vai ser uma herança dominante, como ela também pode surgir ao acaso. Ela vai atingir cerca de 1 a cada 2.000 crianças e ela vai ter uma predileção pelo sexo masculino, né? E ela também vai ter uma forte tendência a ser bilateral e também de forma simétrica. E ela tem alguns padrões, né, mais comuns. Ela é mais frequente entre o dedo médio e o anelar, o mínimo e o indicador e o médio. E tem também quando envolve o polegar, que ele é mais ligado a algumas síndromes. Aí, passando um pouco sobre a classificação, né? Aí, em relação à classificação... Lembrar que tem algumas síndromes assim clássicas que tem sindactilia, né? Então, muita síndrome cromossômica, genética, então tem muita coisa assim. Então, tem um livro que chama, sei lá, um livro sobre doenças genéticas aí que eu passei para o pessoal ano passado, que aí tem doenças genéticas que cursam como sindactilia. Aí você procura, né? Aí vê o que tem associado à sindactilia, se tem defeitos faciais, se tem outros defeitos musculoesqueléticos, por exemplo, a síndrome de Apert, que é uma síndrome que ela calcifica o crânio, então a criança não cresce a cabeça, gera uma série de deformidades faciais, então ela está associada a uma forma grave de sindactilia. Então tem uma associação genética, principalmente aos casos mais graves de sindactilia. Aqueles casos mais levinhos, geralmente são isolados, mas lembrar isso, que tem uma forte associação genética. Vamos lá. Com a síndrome. Falando um pouco da classificação, né? Ela vai ser de acordo com o grau de comprometimento da membrana interdigital e também se ela compromete a parte óssea. Ela pode ser simples quando ela acomete a pele e as bandas fibrosas, né? Aí ela vai ter uma subdivisão ainda na simples, que ela vai ser completa quando é até a ponta do dedo e incompleta quando ela é parcial. E ela pode ser também complexa ou complicada. Aí, quando ela é complexa, ela vai atingir tanto as estruturas dos tendões como ósseos e também envolver o feixe vascular nervoso. Aí, aqui, ela vai indicar a presença de uma sinostose, como a síndrome de Apert, que o Dr. Alex falou, e também uma polidactilia distal. Aí, nesse caso, a gente vai ter que investigar a partir de alteração com Doppler, para ver a vascularização, ou de uma arteriografia, e também a partir de raio-x, para ver a parte óssea e articular. E as patologias associadas, né? Como o doutor Alex já disse, algumas têm a polidactilia, que é a mais comum, e tem a síndrome de Apert, que é a acrocefalosindactilia, que é a forma mais grave da sindactilia, e ela vai atingir todas as comissuras digitais, a mão vai ficar meio que em concha, e ela vai ser bilateral e ela é ligada a um gene dominante. Aí o polegar ele vai ser curto e vai ter também um desvio para o lado radial. E a síndrome de Poland, que é uma braxindactilia, e ela vai ter uma ginesia peitoral, vai ser lateral, no mesmo lado, e também uma deformidade torácica. Ela vai estar ligada a alteração também cardíaca. Aí a intervenção ela deve ser precoce nos primeiros meses de vida. E tem... deixa eu passar. E tem a acrosindactilia, que a acrosindactilia vai ser uma fusão, e uma fusão é uma formação na parte distal dos dedos. Aí os dedos eles vão estar meio que entrelaçados em blocos todos. Aí outras alterações são a sindactilia dos pés, que também vai ser uma forma de uma apresentação sindrômica, e ela também pode se apresentar de forma associada a um hemangioma, que vai estar associada a uma macrodactilia, e também a outras deformidades, como a ausência muscular e também na alteração na coluna espinhal.
E também tem na acrosindactilia vai ter as bridas amnióticas. Aí na parte do tratamento, né? O tratamento é cirúrgico e ele vai ser indicado tanto pela parte estética como pela parte funcional. E quando a gente pensa no cirúrgico, ele vai ser recomendado por volta de 2 anos de idade, quando a gente envolve aquele padrão indicador, médio e anelar, os dedos centrais. Mas se ele for. Aí recomenda nessa idade porque já vai ter um bom desenvolvimento do feixe vasculo nervoso. Mas se atingir o polegar e o mínimo, aí a cirurgia tem que ser mais precoce, por causa das contraturas e também para possível diferença de comprimento entre os dedos. E essa cirurgia, ela vai ter que ser em 2 fases, né? Exceto a do polegar, por causa dos dedos centrais, tem risco de isquemia. Aí primeiro vai começar pelos dedos periféricos e depois pelo central. Aí o central vai ser realizado 1 ano depois. Aí primeiro a gente... Vixe, não passou. Primeiro a gente confecciona um retalho dorsal ou palmar para corrigir o defeito da comissura. A incisão vai ser em zigue-zague para prevenção da retração cicatricial. E vai utilizar também o enxerto de pele total para pegar as falhas cutâneas que ficam. A técnica vai ser uma combinação do retalho dorsal, a incisão em zigue-zague, o enxerto de pele. Isso. Aí a gente vai fazer uma marcação, primeiro vai fazer uma marcação em 2 linhas. 2 linhas dorsais e 2 linhas volares no centro dos dedos. Porque essas linhas elas vão servir para confeccionar o retalho. Aí o retalho vai ser dorsal, retangular e largo. E o retalho ele tem que ter uma proporção de 2/3 do tamanho da falange proximal. Aí vai marcar da cabeça do metacarpo, a partir da cabeça do primeiro metacarpo. Aí a gente vai fazer a marcação da incisura em zigue-zague, desde a comissura até a extensão de todo o dedo. Aí aqui a gente vai fazer uma marcação em espelho, que vai ser tirando e dobrando. Aí, após isso, vai fazer a dissecção do feixe vascular nervoso, depois vai desengordurar para facilitar o fechamento da área e também para evitar a isquemia. E depois disso, o retalho vai ser direcionado para o dedo dominante e o que sobrar vai ser direcionado para o outro dedo. E o que sobrar de área cruenta no outro dedo vai ser coberto pelo enxerto de pele total, que pode ser retirado da prega da flexão do punho ou da região inguinal, se for uma área muito grande, ou da face antebraquial do lado lunar. Aí esse enxerto ele tem que ser de forma em elipse, para que não exista uma contratura cicatricial e exista um melhor comprometimento estético como funcional também. E também, nessa técnica, ela recomenda que evite sutura na parte dos tendões, para não ter um comprometimento funcional. Pronto. A parte óssea, que é da parte complexa, ela vai ser feita, quando tem a parte complexa, ela vai ser a predileção por resolver primeiro essa parte óssea e depois a vascular. Isso. Isso, então é isso. Então, se lembrar de sindactilia, né, eu acho que é uma das deformidades mais comuns aí. Assim, às vezes é polidactilia, às vezes é sindactilia, depende do país. E como é que se diz? E a cirurgia, geralmente geralmente ela é mais comum entre o terceiro e quarto dedos. E como esses dedos não são muito diferentes, eles acabam não deformando muito, né? Porque o que acontece é que um dedo está crescendo mais do que o outro, aí o outro entra em flexão. Aliás, o dedo maior, que está crescendo mais, começa a ficar fletido. Aí pode gerar uma contratura, né? Então, mas se for geralmente essa aí, você faz a cirurgia com 3 anos de idade. Agora, se for realmente entre o mínimo e o anular, que são dedos assim que têm um tamanho maior, diferença de tamanho maior, ou entre o polegar e o indicador, ou for uma deformidade muito grave, que esteja já uma contratura grande se fazendo, aí você opera antes, né?
até com 6 meses, a partir de 6 meses de idade. Porque antes de 6 meses, a criança tem um risco maior, é difícil, anestesia, tudo. Mas é isso, ficar atenção. Cirurgicamente é essencial fazer essa comissura, né? O retalho da comissura que é tirado do dorso, aí você vai fazer e é essencial esse retalho. O restante você vai fazer um zigue-zague, vai tentar preencher o máximo que puder, e o que faltar você bota encher de pele, tá certo? Então é basicamente isso que vai ser feito, tá certo? Então vocês reconhecerem e verem quando é isolada, quando é associada a uma síndrome e indicar cirurgia, certo? Pronto, vamos lá. Vamos ao próximo assunto. Pronto. O próximo é sobre polidactilia pré e pós-axial. Polidactilia é porque tem muitos dedos, né? E aí, justamente, esse dedo extranumérico, ele pode ser tanto pré-axial, que seria do polegar, tanto pós-axial, que seria do dedo mínimo, quanto dos dedos centrais, que seria o central. Ele acontece por uma má formação congênica mesmo, que acaba duplicando. E aí, esses dedos, eles podem ou não ser funcionais, e eles podem conter ossos, articulações, ou só ter pele mesmo. Basicamente, a etiologia, ela pode estar associada a alguns genes. Da pré-axial, que é a radial, ela está mais ligada ao cromossomo 7q36 e outros também associados ao glioma, que seria o do NAR. E é uma mutação autossômica dominante, como também da sindactilia que Duda comentou, além de estar associado a algumas síndromes. A síndrome de Down, a síndrome de Greig, a anemia de Fanconi, enfim, aí o livro traz uma tabela de várias síndromes que podem estar associadas principalmente à polidactilia pós-axial, né, que seria a UNAR. A epidemiologia, ela vai dividir principalmente quanto à etnia. Então, a pré-axial, ela é muito mais associada aos asiáticos, ou a parte mais do continente americano, e a pós-axial, principalmente, a parte mais da ascendência africana. Lembrando que o pós-axial, ele é mais comum, no caso do dedo mínimo, é mais comum do que o do polegar. Bom, vixe, não tá a foto. Mas era só falando da fisiopatologia, que durante o desenvolvimento embrionário, os membros eles vão se formar a partir de brotos, e é justamente quando ocorre a duplicação dos brotos, a gente tem a duplicação dos dedos, que é justamente na parte da 4ª, 8ª semana de gestação, que é quando a mão tem que estar formada. E aí ela tem alguns eixos, e basicamente o eixo que vai ter uma formação desregular seria o eixo anteroposterior, que seria o eixo radioulnar. E aí a gente vai ter essa formação desse dedo a mais. Bom, não sei porque não está aparecendo as minhas fotos direito, mas em relação ao quadro clínico e ao diagnóstico, né, a gente consegue, ainda em vida intrauterina, diagnosticar esse dedo a mais através da ultrassonografias trimestrais que a grávida pode fazer. E aí, principalmente nesse momento, é interessante a gente avaliar e pedir para ela fazer alguns testes genéticos de síndromes associadas, porque está muito associada a síndromes. E depois do nascimento, a gente vai ver muito a questão clínica mesmo. Então, a gente vai ver a questão do dedo a mais e ver se, por exemplo, é um dedo funcional, né? Qual desses dedos é mais desenvolvido, até porque isso vai auxiliar na parte cirúrgica. E em relação a outro exame, depois de nascido, seria o raio-x, que a gente vai conseguir justamente ver se tem uma união óssea ou não. E isso vai ajudar também a planejar a cirurgia. Bom, em relação às classificações, as classificações dos pós-axial ou NAR, né, eu vi que tem várias, o livro traz uma tabela com várias classificações, mas que geralmente a mais usada é a da Tentame McCusick, acho que é isso que fala, e ela divide entre A e B, que A seria um dedo extra próximo ao dedo mínimo, né, bem formado, funcional, e o B seria mais hipoplásico, poderia ser só uma protuberância de pele mesmo, enfim, seria um dedo que não é funcional. Em relação agora à pré-axial, que seria da radial, a gente tem algumas classificações. Essa primeira seria a de Vassell, né, que justamente ele vai avaliar
qual o nível ósseo que ocorreu a duplicação. Então, ele vai de 1 a 7 e ele vê, por exemplo, se a falange distal ela é bífida ou se ela é duplicada, né? E ele vai justamente entre a falange, a distal, a proximal e o metacarpo, fazendo essa distinção entre ser bífido ou de ser duplicada, né? Até a questão do polegar ter mais de uma falange, né? Que ele pode ter até 3 falanges. E aí, justamente, é uma avaliação que o livro fala que ela não é tão interessante para abordagem cirúrgica, porque não fala como está a cartilagem, a fise, e que a gente precisaria avaliar um pouco melhor isso para poder ver como que vai ser feita a cirurgia. Aqui só é uma foto que mostra clinicamente e no raio-x essas classificações. E aí tem uma outra classificação, que seria a de Turing, que vai levar em conta a parte mais motora. Deixe só essa de Vassa, que é a clássica, é que cai em prova, é aqui. Isso. Lembrar que o tipo mais frequente é o 4, né? Que tem uma duplicação das duas falanges, tá? E se articula com o mesmo metacarpo. Isso. Pronto. Isso, porque tem um monte, então cada autor faz uma, aí a que é mais usada é essa. Certo. Então, essa ela só modifica, né? A de Vassa, o que ela adiciona a questão da questão das 3 falanges do polegar ser hipoplásico, que seria as duas serem hipoplásicas, ou só o dedão radial, que seria mais hipoplásico, né? Como A e B, mas seria uma modificação mesmo. Bom, agora em relação ao tratamento, né? Todos os casos a gente consegue operar, porque a funcionalidade ela é maior do que o risco, porque é uma cirurgia que não tem tanto risco assim, e o nosso objetivo é ter um polegar estável, em que a gente tem uma estabilização da metacarpofalangiana, para que a gente consiga também ter um bom alinhamento e manter, né, as funções do polegar como de pinça e de preensão. E, basicamente, eu vi que nessas pré-axiais, que é do dedão, a gente tem como fazer, né, um método que seria somente de ablação, que é quando aquele dedão ele não vai ser funcional, vai ser um polegar hipoplásico, né, o extra. Então, a gente justamente não vai ter conexão óssea cartilaginosa, e aí a gente vai conseguir somente fazer a ressecção mesmo daquele dedão. E em relação ao tempo cirúrgico também, alguns autores falam que é mais interessante que faça até o primeiro, no máximo, segundo ano de vida do paciente, porque é onde que ele ainda não tem as habilidades motoras, né, de pinça, aquela parte mais fina, então ele vai conseguir ter menos impacto fazendo a cirurgia antes. Em relação ainda do pré-axial, que seria do radial, né, ele vai falar também sobre a gente avaliar qual do polegar, né, o extra ou o original, no caso, ele tem hipoplasia. E geralmente o radial é o que tem essa hipoplasia, então a gente vai manter o ulnar, né? Então, quando a gente faz a ressecção do que é hipoplásico, que seria, na maioria dos casos, o radial, a gente precisa manter algumas estruturas, como o ligamento colateral, a musculatura tenar e também os tendões. E aí, justamente, a gente vai fazer a incisão em zigue-zague para evitar a contratura. Tinha uma imagem mostrando, mas não sei porque não está aparecendo. Isso. Lembrar o seguinte, na verdade, os dois são menores, entendeu? Não tem nenhum que seja normal. Então, os dois são menores do que o polegar normal. Você vai pegar o que está mais desenvolvido, que geralmente mais é o funcional, né? Mas é interessante também você pegar um pouquinho de... Aí você tem que pegar, porque uma parte dos tendões ou dos músculos, principalmente esses músculos tenares, ele está inserido, uma parte está inserida no polegar que você vai tirar, tá certo? Então, a cirurgia não é só arrancar o dedo, você tem que desinserir toda a musculatura que está inserida nesse dedo e reinserir no dedo que ficou, tá certo? Então tem isso que tem que ser feito, entendeu? Então, a cirurgia não é tão assim, é só arrancar, entendeu? Então, você tem que reinserir os músculos. E, às vezes, tendão, às vezes você tem que tirar de um, botar no outro. E também, para ele ficar um pouquinho maior, você às vezes tira a pele e bota um pouquinho mais de pele
no outro dedo, para ele ficar um pouco mais gordinho. Então, você tem que realmente jogar com tudo isso, né? Tem técnicas muito complicadas que chamam below ploqué. É uma técnica que você, na verdade, pega, junta os dois, mas ela não dá certo, não encaixa perfeito, fica sempre ruim. Então, hoje, não se faz mais, a gente faz mais, tira um pouquinho de pele do outro, bota, e vê se dá mais um pouco de volume. Isso. Essa questão da retirada, né, seria só quando não tem conexão óssea ou feixe neurovascular na questão do outro. Aí eles falam para fazer essa técnica de ablação. Mas que quando tem essas estruturas compartilhadas, a gente precisa reconstruir. E aí, justamente, vai levar um retalho, né, que vai ter periósteo, a questão da musculatura tenar mais distal, né, tudo isso para poder... E também, quando a gente pode ou fazer a ressecção mesmo do tendão extensor, que tem no dedo extra, ou a gente pode transferir ele para que a gente aumente a força do extensor longo do polegar. E aí, com isso, a gente precisa centralizar ele para poder não ter diferença de angulação. E, basicamente, eu vi que também tem que estabilizar com um fio de Kirchner. Isso. E aí, depois, tentar de estira. Aí, eu ia trazer essa, né, técnica que o senhor falou, que eu vi que acabou sendo modificada. Antes era só para a classificação 1, depois aumentaram até a 4, com umas modificações que fizeram. E aí, justamente, quando os dois dedos são hipoplásticos, a gente consegue fazer esse corte mais central entre os dois e acabar juntando. Mas eu vi também que tinham várias limitações, né? Essa técnica ainda. Isso, nunca fica perfeito, né? Mas, enfim, então é isso. E lembrar que, às vezes, os dedos estão tortos, entendeu? Os dedos não estão... Um está virado para lá, outro para cá. Você, às vezes, tem que corrigir essas angulações, quebrar o dedo, corrigir. Quando tem o polegar trifalângico, às vezes, você às vezes tem que tirar essa falange, se você for preservar esse polegar, o que tem mais... Aí depende, né? Então você tem que ver, né? Tem que ver qual o dedo mais desenvolvido, que geralmente é o NA, mas pode ser o outro também, e ver como é que você vai fazer para deixar ele do aspecto mais estético possível e também funcional, né? Estável e reto, né? Sem angulação. Certo? Isso. Aqui é só a da pós-axial, né? Que também tem uma maneira da gente fazer a cirurgia. Eu vi que a tipo B, que seria a questão que é mais isolada, né, que é mais unilateral, a gente consegue fazer a ligadura. Então, o bebê, assim, pequenininho, a gente consegue fazer a própria ligadura, sem, com uma anestesia local mesmo, ou a gente consegue fazer a ressecção cirúrgica. E aí eu vi que o problema da ligadura é só a questão do risco de neuroma, né? Então, algumas pessoas fazem a opção de fazer por anestesia geral, e aí ele precisa esperar até 6 meses de vida para fazer. E aí... eu já fiz muito essa de ligadura, né? Porque essa que tem mais só a pele é mais o NA, tá certo? É quando é o NA. Isso, é da pós-axial. É que é mais frequente. Então, isso, na verdade, eu já fiz no HU1 vários, né? Quando eu tinha um ambulatório de pediátrica lá, de membro superior pediátrico, aí a gente pega um fio, 3 zeros ou 2 zeros, e dá um nó na base, né? Um nó bem, a criança grita, fica com aquele escândalo total, né? Mas, porque dói, né? O dedo fica isquêmico, circulação, então fica aquela dor isquêmica, mas acaba ficando tudo preto e caindo. Quando a criança volta, já volta sem o dedo. Mas até lá é um sofrimento. Mas, enfim, é isso, né? É isso, é do tipo A, e tem que ser cirurgia mesmo. Vamos lá. Isso, mas e agora a gente tem que ser uma criança menor, né? Uma criança maior é mais sofrido, né? E mais difícil, porque os tecidos estão mais espessos e tudo. Aí você faz anestesia, bota no centro cirúrgico, tira, pronto. Mas isso pode ser feito no berçário, né? Que fosse pediatra, sei lá, ver a criança e já faz, ou receber a criança no primeiro mês, os primeiros 2 meses, dá para fazer. Certo? Certo. Isso. Que é bom que já resolve, né? Fica a criança para cima e para baixo, aquela confusão, então você já pega e resolve o problema e acaba com a história. Muito bem.
Agora, depois a gente vai ver os casos. Ó. Eu fiz um website da Semicro que eu botei caso de tudo quanto é coisa. Eu acho que vocês nunca viram esse website, mas eu vou ver aqui, ó, cirurgiões de mão. Sei lá, deixa eu ver aqui. Cirurgião de mão, Aracaju. Eu nem sei qual é o... Certo, vamos adiante. Eu passo aqui para você. É cirurgia de mão aracaju.com.br. Vou passar aí para Marcos, ó. Vou passar o link para congênitas. É porque ninguém hoje em dia vê o website, né? Deformidades congênitas. Só estudante que está procurando. Ou até mesmo paciente, né? Paciente também às vezes vai procurando. É porque tem mais detalhe, né? Do que o Instagram, essas coisas. Pronto, eu vou mandar o link para vocês. Não sei por que não está indo. Tá aqui. Peraí. Deformidades congênitas. Pronto, aí você, viu, Marcos? Aí passe para ele, que aí aí você vai, depois de cada deformidade, você mostra um caso. Mostra aí, ó, dessas duas que já foram faladas. Mostra aí dessas duas que já foram faladas, ó. É da mão. O link aí. Tô abrindo aqui, Eu fiz um website bem que não existe, né? Bem rigoroso aí, bem thorough, bem cheio de coisa aí. Veja aí. Que aí você mostra o caso de sindactilia, como a gente fez, e tem um resultado. Tem todas as patologias que vocês vão falar. Pronto, estão vendo aí? Pronto. Tá dando para ver aí? Pronto. Então, o caso de sindactilia, aí, ó. Então, pronto, criança, 2 anos. Historinha, né? Tem um filmezinho mostrando. Mostrando pós-operatório, né? Isso. Importante dessa sindactilia aqui, dessa cirurgia, que eu achei interessante quando a gente fez uma prática com o Dr. Alex, é que esse zigue-zague não é só para evitar contratura, mas você faz meio que espelhado. Então, se daqui tem um ponto, né? Você faz daqui para cá, na parte volar, você faz daqui para cá. E aí, quando fecha certinho aqui. Você só precisa de enxerto mesmo na base. O resto a gente fez uma prática o ano passado, né? Com uma mão, com o esqueleto de uma mão. Aí a gente botou um esparadrapo e foi fazendo. Aí, se Marcos quiser aí... Aí foi uma paciente mais velha, né? Porque essa paciente mesmo era uma auxiliar de enfermagem e ela não conseguia calçar luva, né? Mas ela tinha uma função boa da mão. Mas aí ela veio, a gente separou, ela ficou super satisfeita. Entendeu? Então, o ideal é operar antes, né? Criança, mas você pode operar em qualquer idade. Sim. Certo? Pronto. De polidactilia, né? A gente tem aqui pré-axial. Veja aí qual é o tipo. Dá para aumentar, não? Aí, ó. Veja aí qual é o tipo. Opa, pera aí. E aí, galera, qual é o tipo de polidactilia e qual é a classificação de vessel? Vessel. É a do tipo pré-axial, né? Que seria a radial. E a de várzea, deixa eu ver. É bífida, Não é bífida, não, é duplicada. Isso, tipo 4. É duplicada falange média, falange proximal, então é tipo 4. Você vê que realmente o polegar ulnar ele parece ser um pouco mais bem desenvolvido do que o radial. O radial ele tá tortinho, né? Tá meio... mais ou menos. Aí você vê o resultado, né? Você também apara a cabeça do metacarpo, então é bem artístico, né? Congênito é uma cirurgia exige muita arte, né? Porque você tem que reconstruir uma forma onde não tem, né? Então é como você pegar e aí você bota um pouquinho. Você vê que o polegar acaba mais fino, né? Mas pelo menos está estável, o raio-x ficou muito bom no final das contas. Então,
Então, foi bem. Ficaram satisfeitos aí. Pronto, vamos às outras aí. Depois você anota aí o site, que aí vocês vão listrando, entendeu? É porque eu ia procurar os casos, mas eu me lembrei que eu tinha botado tudo aí no website. Pronto. Vamos lá. Beleza, vou falar agora sobre dedo em gatilho. O dedo em gatilho, também conhecido pelo nome técnico dele, né, que é a tenossinovite estenosante, ele vai apresentar... Você vai falar dedo em gatilho em criança, o congênito. Não é adulto. Aqui é patologias congênitas. Você não... Isso aí, a tenossinovite é do adulto, né? Então, professor, eu trouxe dos dois. Então, mas fala só do congênito. Não precisa falar. Tá. Dentro dessa... É porque a fisiopatologia é diferente, né? Um é inflamação e o outro é uma formação, um nódulo, sei lá. Mas fala aí. Tá. A etiologia que ele vai ter aqui, né, devido ao espessamento dessa primeira polia aqui que a gente tem, a nível de articulação metacarpofalangiana. Essa polia ela vai se espessar, e aí dentro desse túnel aqui, onde passam os tendões, né, do flexor dos dedos, ele vai prejudicar esse deslizamento do tendão, né, fazendo com que haja essa flexão e contratura do dedo. Vão ter algumas classificações, mas eu acho que essa aqui vai estar mais relacionada com o adulto, né, como o professor falou. Isso. Não sei se aplica muito ao congênito. Não. Aí eu vou passar. E aí a epidemiologia que a gente vai ter, né, eu trouxe das duas, a gente vai apresentar o congênita, que aí se apresenta até em pacientes menores de 8 anos, com maior prevalência. Isso aqui seria tanto das crianças quanto dos adultos, maior prevalência em mulheres. Vai apresentar alguns padrões, como o professor falou, né? No caso dos adultos vai ser mais um padrão mais inflamatório, e nas crianças vai ser um padrão mais congênito. E aí, partindo para a fisiopatologia, para a gente poder entender, eu trouxe mais ou menos como que ela acontece e como que ela vai evoluir. Na fisiopatologia do adulto, ele vai fazer com que haja uma movimentação, né, uma inflamação, e aí acontece espessamento, aqui a formação de fibrose mesmo, né, vai ter um espessamento dessa área, e quanto à criança, vai ser mais a formação de um nódulo, né, como o professor estava falando, e esse nódulo ele vai se espessando dentro dessa polia aqui dentro. E aí, a partir do desenvolvimento desse nódulo, né, ou dessa inflamação, a gente vai ter alguns graus dentro daquela classificação que eu trouxe lá. Aqui seria mais no caso, né, do adulto. E aí a gente tem um grau 2, 3 e o 4, né? E aí, variando aqui conforme aumentando o grau, a gente vai ter maior dor e maior contratura. No grau 4, ele já não tem mais nenhuma movimentação e o dedo fica em contratura mesmo, não consegue fazer a extensão, né? Nem ativo e a passiva, às vezes, quando consegue, mas esse grau 4 aqui é muito complicado de você conseguir fazer, mesmo a passiva. É muito dificultado, né? Fatores que a gente vai ter relacionados aí, eu achei alguns artigos que falavam sobre isso, tanto no adulto quanto na criança, né, vai ter alguns fatores relacionados... Isso aí é adulto, não tem isso. Essa parte aqui é do adulto. Isso. Mas aí, o senhor quer que fala ou só passa da criança mesmo? Pula, só criança. Tá, só criança, tá. Só criança. Então, tem algum fator, epidemiologia, tem algum fator congênito, familiar, dos dois lados, como é que se diz, qual a idade que se manifesta, é isso que a gente quer saber. Tá. Dentro dos fatores da criança, o que eu achei é que
como o senhor estava falando, né? Ele vai se manifestar até os 8 anos ali de idade da criança, mas ele tem um caráter mais precoce mesmo. Ele acaba aparecendo ali. A maioria dos pacientes que eu estava vendo nos artigos era com 1, 2 anos, já apresentava também. E a questão assim de fatores relacionados, eu acabei não pesquisando mesmo, porque eu foquei mais dos fatores do adulto, né? Não trouxe das crianças, não, professor. Preste atenção, né? Porque esse negócio é congênita, é em criança, não é adulto. Porque o tipo da aula é deformidades congênitas, né? No superior, sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, então isso aí, inclusive, tem esse nome é meio errado, porque, na verdade, a criança não nasce com isso, entendeu? Ela vai aparecendo nos primeiros anos de vida, 1 ano, 2, é que a mãe começa a notar, não, ele não está conseguindo movimentar o polegar está travado em flexão, né? Ou estala, entendeu? Mas, geralmente, a mãe nota quando a criança fica assim, ó. Ela não estica o dedo. Tá certo? Ela, às vezes, tenta esticar, mas não consegue. Ele está travado ali, aquele nódulo está travado naquela polia, na polia 1, tá certo? Então é isso. Então, muitas vezes é bilateral. Talvez a metade seja bilateral, eu não tenho certeza, mas aproximadamente a metade é bilateral, tá certo? Então, ele dá mais em meninos, sexo masculino, tá certo? E o que mais? E geralmente não é genético, não tem nada a ver com a genética, aparece aí, talvez seja trauma, sei lá. Ninguém sabe direito, mas aparece e tem que resolver. Então aí o que é que... pronto, então é isso, a epidemiologia que precisa saber, né? Então a apresentação vai ser isso, com 2, 3 anos, por aí, segundo ano de vida. Não notam logo, né, como bebê, porque não tem. Né? Isso é uma coisa que aparece, ou já tem um nódulozinho, inflama mais e trava, mas é isso. E vamos ver o quadro clínico na criança, o que vocês acharam? Como é que a mãe vai aparecer? O que você vai ver no exame físico? Foque na criança. Então, aí dentro do diagnóstico a gente vai ter esse padrão mesmo, né, da flexão. E outra coisa, é no polegar, viu? O congênito é no polegar, é raríssimo, nunca vi em outros dedos. É polegar. O dedo em gatilho tem todas as. Bote no website aí, que tem uns exemplos aí, para aí a gente ver as crianças. Tá. Como que é é esse aqui, né? Cirurgiões de mão. Cirurgiões de mão Aracaju. Deixa eu mandar para você por aí. Eu mandei para Marcos. Eu botei no grupo, vou botar aqui no... Exato, tá no chat, veja aí. Bote já o pediátrico, porque tem várias coisas. Ele botou e com detalhes, né? Então fala, epidemiologia, tem muita coisa. Né? Se quiserem ler aí, vão aprender muita coisa. Eu não me liguei, professor. Porque eu acabei vacilando mesmo. Eu não sei se eu acabei não vendo, que era para fazer só dos congênitas, mas é porque eu trouxe mais do adulto mesmo. Eu não me liguei. Mas realmente é mais comum no adulto, de longe, né? Agora como nesse módulo a gente está discutindo a parte pediátrica, né? Não, é perfeito. Aí, ó, veja aí. Vacilei mesmo. Tirar o negócio da frente. Então é isso, ó. Então, prestar atenção na criança, bote na primeira foto. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Piorou? Não sei se eu consigo dar mais um que isso. Só se eu abrir aqui, deixa eu ver. Não, eu acho que se clicar na foto aparece. Então aí, ó, é um nódulozinho, tá vendo que ele engancha aí na polia, tá certo? E esse nódulo, muitas vezes você vê clinicamente, você palpa
a criança e você vê o nódulo. Veja aí uma das fotos aí que eu mostro isso. Então é bem típico, né? Agora você note isso, que é na interfalangiana, tá certo? Do polegar. Se a flexão for o polegar todo assim, geralmente é outra coisa. É uma agenesia do extensor do polegar, entendeu? Então preste atenção nisso, ó. Dedo e gatilho, agenesia do extensor do polegar. Tá certo? Vamos lá. Professor, é interfalangiana ou... Não, então, é só a interfalangiana que está dobrada. Não a metacarfalangiana, tá? Então, tá vendo Só dobra essa aqui, né? Tá vendo o nódulozinho? O nódulo fica na metacarpofalangiana, né? Isso. E vai passando as fotos. Eu acho que ela, se clicar nela, ela abre, né? Não? Não, aqui não abre, não, professor. Acho que eu só consigo então, assim mesmo, ó. Um por pronto. um. Então, o nódulo, tá vendo o nódulozinho? Você palpa esse nódulo. Vá pela outra foto. Aí eu acho que a cirurgia é o nódulo mostrando. Mostrando que não estica, né? Aí o senhor fez a cirurgia aqui. Isso. Então, a cirurgia, ó, o que é que faz na cirurgia? Sim, tratamento. Então, aí tem duas formas que eu estava vendo. Eu não sei se a segunda forma vai se aplicar também à criança, porque eu acabei vendo do adulto, né? Mas a primeira forma seria a cirurgia aberta, né? Que é essa aqui que o senhor está mostrando. Isso. Aí faz uma anestesia, a maior parte das vezes mesmo é uma anestesia local, que eu estava vendo os cirurgiões preferem. Não sei se isso se aplica também à criança, mas abre aqui nessa região da polia, né? Onde vai estar mais próximo ali da metacarpofalangiana, onde está A1, e aí abre essa questão aqui, né? Onde vai estar essa polia e corta ela toda, né? Para que haja liberação. Isso. E aí a segunda opção, não sei se isso também faz em crianças, que seria aquela percutânea, né? Que faz com agulha, que aí então, não incisa, né? Isso. Então, na criança, às vezes isso desaparece, né? Então, às vezes, se você pegar a criança antes dos 3, geralmente depois dos 3 anos não vai desaparecer mais, mas se você pegar no início, 1 ano, 2, você pode tentar, e não tiver totalmente rígido, você pode tentar uma fisioterapia, que às vezes resolve. Mas se já for mais de 3 anos, aí você opera logo, rígido, né? Sem movimentar, sem redução passiva. Aí você já opera, tá certo? E resolve o problema. Mas no primeiro ano, segundo, possa ser que resolva sozinho, tá certo? Em alguns casos mais leves. Pronto, aí você opera, e a cirurgia você não tira o nódulo, você só tira a polia. Aí você tira a polia, o nódulo vai movimentar sem problema, não vai, porque a polia que empata, né? Então, na verdade, a fisiopatologia tem um nódulo no tendão, esse nódulo engancha na polia. Então, em vez de tirar o nódulo, a gente tira a polia. E aí ele se movimenta lá. É mais simples, porque se você for tirar esse nódulo do tendão, vai enfraquecer, vai acabar rompendo, aí vai ser uma confusão. Então, deixa. E às vezes esse nódulo vai desaparecendo, já que não está sendo irritado mais pela polia, tá certo? Então, enfim, é isso. Aí eu acho que tem um videozinho, não sei se tem um vídeo. A criança antes ou é depois da cirurgia, veja aí. Eu acho que depois, isso. Aí, mexendo. Isso. Tá vendo? Ela ainda não mexia, tá com os pontos ainda não, sei lá. Tô vendo aqui. Não tô conseguindo ver também, não consigo abrir. Então é isso. Então, de dedo e gatilho é só vocês reconhecerem, tá certo? Mas se for assim, ó, você vê ele todo dobrado, é a genesia dos tendões. É outra coisa, mais complicada. Aí, professor, só uma dúvida só. Aí, quando a criança faz esse tipo aqui de cirurgia ou não? Essa da percutânea? Não. Não, né? É só aberta mesmo. É só adulto. Criança é muito pequeno, você vai, sei lá, nunca vi ninguém fazer isso em criança, não, mas sempre, às vezes tem um louco que faz, né? Mas não, nunca vi fazendo, não. Então, isso, vamos lá. Então, qual é a outra? Então, essas aí são as mais comuns, né? Se vocês virem alguma congênita, vai ser uma dessas, provavelmente. Elas são 90% das patologias congênitas. Vamos lá, qual é a outra? Amanhã vai ser adulto ou vai ser criança, tu, Alex? A cirurgia que tem de dedo gatilho? Dedo gatilho no adulto.
Criança é incomum, né? De vez em quando, uma vez por ano, a cada 2 anos, aparece uma, mas não é. Bom, vamos lá falar sobre macrodactilia. Isso. Bom, questão de conceito, né? Você tem uma dimensão desproporcional do dedo, né? Desde o nascimento ou dos primeiros anos de vida ali do paciente. Está aqui uma imagem ilustrativa. Em questão, já adiantando um pouco da fisiopatologia, a gente tem que observar que não é só o esqueleto da criança que vai crescer, mas também o osso e as partes moles, tanto que eu vou falar na fisiopatologia que você tem teorias que estão associadas a isso, inclusive, por exemplo, como você tem ramos periosteais, tanto do nervo quanto dos vasos, eles estão associados a um maior crescimento do osso, né? Isso também está explicado aqui. E outros termos também tem a questão do gigantismo, macrodistrofia lipomatosa, enfim, megalodactilia. E em questão de etiologia, a gente pode ter tanto uma hipertrofia difusa, né, geral, ou então uma forma secundária, né, que seria uma consequência de uma síndrome, como, por exemplo, neurofibromatose, então lipofibromatose, que a gente tem na neurofibromatose a questão da tumoração, né, em regiões ossos ali, em questão da pele também, e eu vou mostrar uma foto mais adiante da questão da mancha cutânea, e a lipofibromatose, que a gente tem meio que uma entremeação de tecido subcutâneo, né, de tecido adiposo na parte do nervo ali, e vai causar depois uma fibrose. E em questão de causas orgânicas, né, essas massas, malformação arteriovenosa e até mesmo linfedema pode causar a macrodactilia, só que nesse caso você chama de pseudo-macrodactilia porque seria uma causa secundária e não primária. Em questão de classificação, essa classificação que você encontra em qualquer local, né, que primeiro divide em tipo 1, né, seria a macrodactilia com a lipofibromatose, em que você tem esses achados, né, você tem tecido adiposo dentro do tecido nervoso, e você acaba fazendo até compressão, por exemplo, no túnel do carpo, e é a forma mais comum de você encontrar. Pode também a neurofibromatose, que é aquela questão que eu falei, que você já tem tumorações, né, massas osteocondrais ali, e você acaba fazendo esse enlarguecimento também do próprio esqueleto. O tipo 3 seria essa hiperostose, em que você consegue ver massas também, só que essas massas seriam na região mais próxima da articulação. E você vai ver que os dedos, aqui nodular e stiff, você vai ter um dedo mais globoso e também um dedo muito enrijecido. E a criança não consegue mexer. E também tem a macrodactilia com essa hemihipertrofia, que você vai ter mais associação com a parte dos músculos, tanto que os dedos também vão estar enrijecidos, e aí a criança geralmente necessita de uma liberação ali muscular e depois uma liberação dos tecidos moles para conseguir fazer a movimentação. Epidemiologia, de forma geral, bem rápida, é incomum, muito raro, cerca de 0,9%. Geralmente ali entre o nascimento e a primeira infância da criança ali, seus 3, 4 anos, você já vai ver esse desenvolvimento. Você não tem uma diferença muito grande entre os sexos, você tem uma diferença ali. E em questão de herança familiar, são autossômicos, né, uma doença autossômica, então não tem essa parte ligada ou restrita ao sexo. E como eu tinha falado, né, a forma mais comum é associada à lipofibromatose. Aqui a gente consegue ver, tá vendo? O panículo adiposo dentro do tecido nervoso ali. Aí no mesmo dedo, né, no mesmo dígito, vai estar a lipofibromatose associada. Fisiopatologia não está muito esclarecida, mas como eu tinha falado, era aquela teoria, né, que você tem um crescimento aqui, as artérias, o arco palmar aqui, você tem as artérias digitais, e com isso, tanto os ramos periosteais das artérias e dos nervos, você vai ter esse suprimento a mais, né, para o periósteo ali, e acaba que o osso iria crescer. Né? Essa é a teoria que está nos livros, nos artigos, e a mais aceita seria em relação aos nervos mais do que aos vasos, porque você tem, geralmente, sempre uma lipofibromatose associada. Então, acaba que eles atribuem esse papel dos nervos. Quando a gente vai ver, tem muita gordura no subcutâneo, então esse panículo adiposo, que geralmente não é tão espesso assim, vai estar mais denso, né? Tortuosidade dos nervos. Os tendões, geralmente, eles falam que estão normais, você tem um crescimento ali longitudinal do osso. Óbvio que a baía tendina ela vai acompanhar, mas ela não vai enlarguecer tanto, né? Exceto na parte do retináculo flexor, porque você também vai ter esse alongamento aqui, e como o nervo também ele aumenta, né, a espessura, você pode ter uma compressão. E de histologia é isso, espessamento da pele, você diminui um pouco as glândulas, porque você tem muito tecido subcutâneo. E uma parte interessante é a questão de palmar dorsal, proximal e distal, porque geralmente a palmar
está mais acometida do que a dorsal, e geralmente a parte proximal está menos acometida do que a parte distal. Geralmente a parte distal é muito mais larga do que a parte proximal. Em questão de exame físico e diagnóstico, você pode encontrar o paciente que ele tem uma macrodactilia progressiva, né, que ao longo do tempo ela vai aumentando, ou então estática. Estática seria que, por exemplo, os dedos estariam basicamente nas mesmas dimensões da mão, não estaria tão distoante assim. Geralmente o paciente tem unilateral, mas também pode ter bilateral, mas geralmente tem esse padrão aqui, e é mais frequente você ter em mais de um dedo do que em um único dedo. E aqui, como a gente pode ver na imagem, né, ou você tem o índex é o dedo mais acometido, aí você pode ter associação dele com o polegar ou dele com o dedo médio, né? E tem a questão dos desvios. Aqui você tem a linha mediana, né? Geralmente os dedos que estão mais para a parte ulnar desviam para ulnar, os dedos que estão mais para a parte radial desviam para o lado de cá. Só que você também pode ter essa questão aqui meio que, né, mais abduzida, mais discrepante aqui. E outra parte também, tocando na parte de fisiopatologia, é em questão da placa de crescimento, né, da física de crescimento e das partes moles. Porque o dedo, o osso aqui, ele vai crescer até o momento em que a física de crescimento dele for encontrada, né? Então ele vai crescer em sentido longitudinal até a física fechar. Só que nesse caso as partes moles continuam crescendo, né? Então você tem também essa discrepância. Os sinais radiográficos a gente consegue ver, né? Essa parte da espessura do osso, a gente consegue ver que o osso está muito mais largo, né, do que o padrão normal. Os dedos geralmente se encontram estendidos e abduzidos, a gente pode ver que eles estão separados aqui, um do outro. E quando a gente vai fazer uma angiografia, principalmente das artérias digitais aqui, a gente consegue ver que pelo menos uma delas está alargada. Então favorece a hipótese do osso, né, que está recebendo mais suprimento vascular. E aqui a gente consegue ver também essa lipofibromatose, tá vendo? O envolvimento ali do nervo mediano com esse aumento. Aqui são algumas patologias que se associam, né? Sindactilia a gente consegue ver em 10% dos casos, é a que geralmente mais se associa. A gente também consegue ver a neurofibromatose, como já tinha explicado lá, né? A gente consegue ver essa mancha de café com leite, que eles chamam, no paciente. A gente tem as tumorações a nível da pele, a nível de articulação e dos ossos aqui. E por que ele está torto assim? O que ele tem também? Questão de torto. Que é bem característica da inflamatória. A escoliose. A escoliose grave aí. Vamos lá. Quer dizer, pode eu não ter, né? Mas no caso vamos lá. E aquela massa osteocondral também, né? Livre da articulação, que se aparece dessa forma aqui no raio-x que a gente consegue ver. Bom, e aí tratamento, né, para finalizar. O livro ele traz, né, que você vai fazer o tratamento no paciente, primeiro para restaurar a função, mas também pelo aspecto estético. Principalmente porque tem essa questão, porque o paciente ele tem essa macrodactilia, geralmente é um membro que fica negligenciado, e aí você acaba não utilizando, e que como você não utiliza, atrofia. Então, além de atrofiar o dedo que é acometido, é como você atrofiar os outros dedos, então, às vezes tem essa questão de tratar mais precocemente. Amputar seria outro tópico, porque o livro ele traz a discussão sobre amputar precocemente ou reconstruir. Porque ele fala que, geralmente, alguns métodos de você fazer o tratamento, como limitar a física de crescimento, fazer uma ablação, acaba tendo recorrência, e aí seria muito dinheiro gasto, né? Porque geralmente as cirurgias não são em um estágio único, são em mais estágios, e aí ele traz também a discussão de você amputar precocemente, até porque se você encontrar uma articulação, por exemplo, metacarpo falante que está patente ali, você consegue fazer uma policização, né? Retirar um dos dedos e depois fazer uma transferência e reinserir. Em questão de tratamento, a gente vai ver que vai se basear basicamente nessa parte de limitar o crescimento ou reduzir o tamanho, né? Fazer um debulking ali e corrigir os desvios, amputar e fazer descompressão quando for necessário, se tiver alguma compressão nervosa. A primeira parte é limitar o crescimento, né? Existem várias técnicas, mas a principal utilizada é a epifisiodese. A gente vai fazer uma ablação, né, dessa placa de crescimento que vai estar ali, né, mais próximo entre a epífise ali, a metáfise. A gente pode fazer de várias formas, né? Pode perfurar, pode fazer a ressecção. É muito comum, como o Dr. Alex tinha falado naquela hora, o dedo está desviado e aí você faz uma ressecção em punha na maior parte das vezes, porque se a gente for parar para pensar, ele está crescendo nesse sentido, né? Então você faz uma ablação do outro lado para poder o lado de cá compensar e acompanhar, e você vai ter um dedo que vai estar mais, né, no plano correto ali. E geralmente quando você faz essas ressecções, você acaba tendo estabilidade, então você pode colocar um fio de Kirchner para realinhar e depois que
tiver a consolidação direitinho, você faz a retirada, né? E se baseia basicamente nisso. Você faz muitas ressecções na parte do osso até atingir um comprimento adequado ali. Você viu Em que questão- faz a ressecção numa cunha, né? Então você Isso. resseca o lado mais do lado convexo do que do lado côncavo Isso. para justamente corrigir o eixo do dedo, tá certo? Então isso aí, só que isso aí é difícil porque é um bebê, uma criancinha pequena, né? De alguns anos. Então tem que ser realmente bem preciso aí. Tanto que ele traz em complicação muita recorrência, porque às vezes você não consegue bloquear totalmente a fise de crescimento de um lado só para o outro acompanhar e acaba que você tem desvio secundário, ou então você pode ter um osteófito que pode se formar aqui. Isso, isso, dá muito problema. Isso. E ele fala a questão de partes moles e nervos, que geralmente não é recomendado você fazer uma descompressão aqui, questão por ser a criança, né? E você, às vezes, você acabar comprometendo a acessibilidade protetiva dessa região aqui. Isso. Geralmente você tira o nervo de um dos lados do dedo, né? Porque tem que tirar, tem que arrancar a pele e tudo, né? Tem que tirar um pedaço do osso, da pele. Às vezes a unha é muito grande, você tem que reduzir. Vamos lá. Em questão de reduzir o dedo, né? A gente faz um debulking das partes moles, a gente vem na parte mole do dedo aqui e faz toda essa retirada do tecido adiposo que vai crescer junto com o osso, né? Com o esqueleto. E aí a gente faz uma incisão aqui médio lateral, né? E a gente quer preservar a pele. Então eleva na linha mediana aqui a parte dorsal e a parte volar, faz toda o debridamento aqui, né? Entre aspas, você vai fazer a retirada do tecido, preservando a pele, os vasos e os nervos ali, né? A não ser a parte que você vai precisar incisar, que vai ter que sacrificar alguma coisa. E se você tiver excesso de pele, porque claramente deve ter, você pode fazer a incisão, né? E depois faz a sutura ali. E nesse caso, eu também até tinha colocado aqui, porque você tem que o dedo, a fise de crescimento ela vai impedir a questão do crescimento longitudinal. Só que o osso ainda pode crescer, né, nesse sentido axial ali, né, transverso, né, aposicional, e aí você pode até mesmo fazer uma curetagem, né, meio que adegalçar o dedo ali para ficar um pouco mais estreito. Quando você tem desvio, aquilo que eu já tinha colocado, né, de osteotomia, e um ponto-chave é a unha, como o Dr. Alex tinha falado, porque a unha frequentemente ela vai ter que ser retirada porque você faz uma ressecção na ponta, né, da falange. E aí tem algumas estratégias que você pode usar, como essa aqui, em que você pega a parte da falange distal, coloca na medial, tá vendo? Coloca aqui na medial, e aí você pega e meio que faz um corte nessa polpa digital aqui e leva o tecido. E a unha ela vai ser preservada nessa região. Tem outros autores que eles preferem fazer uma redução a nível da metacarpofalangiana para não nem mexer nessa parte aqui, para evitar esse sacrifício aqui, entre aspas, né? E também tem outros que retiram a unha como retalho de ilha e depois eles transferem cá para inserir cá um pouco mais acima. Mas isso aqui é questão de aspecto estético. Né? E para finalizar, né, a amputação, que geralmente eles falam de uma questão de você evitar, né, até você ver que inegavelmente você tem um membro que está disfuncional, você não consegue mexer, e aí eles falam questão de amputar, né? Ou então quando você tem um crescimento incontrolável, já tentou outra coisa e não consegue. Aí eles falam que você tem um padrão ouro, né, que seria a técnica de Ray, em que você vai lá, retira o dedo, né, que está acometido, faz a retirada, e depois você pega uma placa com parafuso e faz meio que você vai mudar a inserção. Você meio que pega a inserção do dedo médio, né, do indicador aqui do índex, e faz uma aproximação da articulação metacarpofalangiana do dedo que você retirou, para poder aproximar e diminuir o hiato que ficaria entre os demais dedos, que a gente consegue ver que ele vai estar bem próximo do anelar e do mínimo aqui. Mas é porque a gente vai fazer uma mudança, né, da angulação, para poder o paciente ter, né, uma funcionalidade boa e, além disso, conseguir utilizar os outros dedos, né, independentemente do polegar. Certo. E essa outra técnica aqui, né, ele também fala quando você tem uma articulação metacarpofalangiana que ainda está sadia, você consegue também pegar um dedo do pé e fazer a transferência. Eles falam que você tem um resultado assim favorável. E essa policização, como eu já tinha falado, né, você pega, retirou o polegar aqui, por exemplo, você consegue, né, fazer essa inserção de outro dedo para fazer a função do polegar e você faz a inserção na metacarpofalangiana ali, do mesmo modo. Você também tira da metacarpofalangiana, muda a angulação e vai inserir.
E aquilo que eu tinha dito, né, questão de massa ali, osteocondral na parte da articulação, você faz a secção da massa, e quando você tem aquela que causa contratura dos dedos, né, a hemipertrofia, você faz uma liberação dos músculos, faz um debulk das partes moles e reajusta o que tem que ajustar em questão de tecido. Certo. E foi isso. Pronto, então vamos ver uns casos. Eu mandei um caso para você aí, apresente aí esse caso no seu celular. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Tem casos, eu tratei poucos desses casos, eu acho que foram 3, eu acho que só 3, não. 3 casos. É muito raro isso aí. Essas doenças congênitas acabam, a não ser que você esteja num centro enorme, né? Você vai pegar algumas só, né? Doutor Alex, eu tô com uma dúvida. Eu achei que você tirava o nervo também, porque na minha cabeça o fator de crescimento vinha do nervo. Você tira um dos nervos, Você tira. Você vai no mediano, faz um debulk no nervo mediano, porque geralmente é o nervo mediano. Por isso que os dedos maiores geralmente é polegar, indicador ou terceiro, que são os dedos inervados pelo mediano. Então tem um estímulo neural que dá esse hipercrescimento, tá certo? É alguma coisa no nervo, a gênese da patologia. Mas você não pode arrancar o nervo todo, senão o dedo fica sem sensibilidade. Então, você tira um dos nervos e o outro você reduz, né? Mas tem que deixar algum nervo. E aí, uma criança de, sei lá quantos anos, sei lá, 2 anos, 3, não sei. E esse dedinho aí? E aí, o que vocês recomendam? Veja os restos das fotos, pô, vai passando. Eu acho que aí já é amputação, já. E aí, todos concordam, Gabriel? Sim. Isso, é. Vamos lá, deixa eu mostrar agora o que foi feito. Então, o que a gente quer é melhorar a função, né? A gente não quer... A gente quer a estética, mas a gente não pode sacrificar a função, né? Tá certo? Pronto, então vou mostrar aqui o resultado da cirurgia que a gente fez. Gabriel Araújo. Pronto, mostra aí. Deixa eu chegar. Aí depois eu vou mostrar outra criancinha. Travou. Chegou? Chegou. Deixa eu ver. Então, esse é um caso extremo, né? Então, você faz o dedo, junta e fica um dedinho com 3 dedos, né? Você vê que o indicador ainda é maior do que o normal, né? Ele é meio gordinho, porque geralmente não é um dedo só, são vários dedos, um é mais do que o outro, do que os outros, mas vai passando as fotos. Então, você vê que fica bem discreto, né? Então, para uma mão que era aquele dedão ali, que não podia usar a mão, agora a criança consegue fazer tudo, consegue pegar, fechar, e esse dedo ela mexe, porque ela estava ainda com dor. Então, então ficou a mão do Mickey Mouse com 3 dedos, né? Com 4 dedos, sei lá. Então, muitas vezes é o melhor, porque você ficar fazendo um monte de cirurgia, fica aquela cicatriz, aquela coisa horrível e não vai ficar. Tem hora que você tem que jogar a toalha e dizer, o melhor é isso mesmo. Pronto, vou mostrar outro caso aí para vocês. Veja aí, essa aí eu não tenho mais fotos, eu acho que... Esse caso eu botei até no Instagram, não sei quando foi. Só tem essa foto? Vocês procurarem. Vai, mostra a foto. Eu mandei para você, não mandei não? Só tem essa? Não, a foto é. Você que tinha da cirurgia também. É só da cirurgia, não, acho que não. Quer dizer, eu gravei tudo, mas eu não sei onde está na foto da cirurgia.
Veja aí, o que vocês acham? Hein? Todo mundo. Nesse caso, dá para arriscar fazer uma ressecção? Isso. Então, Porque a parte proximal não essa tá criança tão... foi para os ortopedistas todos, disseram que tinha que arrancar fora. Porque a parte proximal dela não tá tão discrepante dos outros Isso. dedos. Mas aí nós operamos. Quem tava nessa cirurgia foi Gabriel, o outro Gabriel. Vou mostrar aqui o resultado da cirurgia. Então, ela foi para um monte de médico. Todo mundo queria amputar o dedinho da criança. Uma criança bonita, os pais não, deve ter algum jeito, tal. Isso até eu mandei as fotos para um colega em São Paulo, que é do HC. Ele disse, não, ampute, não sei o quê. Eu disse, não. E aí? Isso aqui é o pós, né? É, o pós. Cicatriz, médio lateral, incisão, né? Isso. Você vê, ó. Então, eu acabei tirando uma falange. Então é tudo uma coisa artística, porque você tem que reduzir a unha dela, né? Tem que tirar a parte do leito ungueal, fazer uma ablação, fazer... Olha, veja aí, ó. A unha está no tamanho... É porque ainda não cresceu, sei lá, mas também não vai... Eu reduzi bastante. Veja como era a unha. Bota o outro dedo. Comparado... Então, é bem maior, né? Então, você tem que reduzir o tamanho da unha. Tem que reduzir... A gente tirou um osso, a gente tirou o osso da falange distal, uma parte. Tirou uma parte do osso da falange média. Então, basicamente, ela só tem a articulação interfalangiana proximal. A distal não tem mais. Mas não chama atenção, tá bem, a função tá boa, né? Ela tá mexendo. Então ficou bem razoável, né? Entendeu? Isso. Não é uma coisa que seja tão notada, né? Certo? Então, e tem outro caso aí também. Veja no website. São os 3 casos que eu operei, né? O do website foi um caso também lá no HU. Veja aí. Então, a mesma coisa, né? Caraca, calma aí, cadê o negócio? Tá aqui. Aí, isso. Era um dedo bem grande, né? A gente fez uma ressecção bastante... Fez aquele debulk, né? E ficou um tamanho bem interessante. Explorou o nervo. Ficou, né? Você vê que a menina ficou bem satisfeita, né? Com a redução. Pronto, enfim, vamos adiante. Mão torta radial. Vamos lá, vou dar seguimento aqui. Falando sobre a deficiência longitudinal do rádio, que é o mão torta radial. Então, desde uma hipoplasia, né, até o rádio pequeno, ou até a ausência total, né, congênita do rádio, que é uma deformidade complexa que afeta várias estruturas do membro superior. Então, a epidemiologia é uma formação longitudinal mais comum do membro superior. A incidência é de 1 para 5 mil, até de 1 para 100 mil nascidos vivos. É mais comum em homens, 3 para 2. 50% dos casos são bilaterais e, geralmente, quando é unilateral, o direito é o mais acometido. A etiologia é multifatorial, não é tão bem desvendada, mas tem relação, né, com compressão intrauterina, exposição a medicamentos durante a formação do membro superior e circunstâncias genéticas e fatores ambientais. Aí existem algumas condições associadas, de 33% até 44% dos pacientes, que principalmente a anemia de Fanconi, essa trombocitopenia e essa alteração cardíaca aqui também. Então, são padrões de herança autossômica dominante e recessivo que existem em relação com essa condição.
A fisiopatologia é que existem alguns mecanismos, alguns fatores embriológicos, como esse fator de crescimento fibroblástico, essas vias reguladoras e essas proteínas aqui, que estão relacionados com o desenvolvimento do membro superior. E se ocorre alguma alteração, alguma inibição ou superativação dessas proteínas, pode desregular e causar uma malformação, né, desse eixo que está lá no broto. Então, dentro dessas alterações, algumas vão ser um antebraço encurtado, que já vai ter uma redução do rádio, ou total ou parcial, mas a una geralmente também tem um encurtamento de até 60%. A diáfise da una pode estar encurvada em direção radial, o rádio pode estar totalmente ou parcialmente ausente, e às vezes tem uma anomalia na inserção do músculo bíceps braquial, que a gente vai ver que tem uma alteração, às vezes, também na flexão do cotovelo. A articulação radiocarpal não existe e a cabeçuda está subluxada, então tem uma dificuldade de movimento desse punho, e às vezes pode ter uma ausência e hipotrofia de alguns músculos, como o braço radial, o supinador, o extensor do dedo mínimo e da musculatura intrínseca do polegar. Então, isso aqui é interessante a gente observar, que vai ser também no exame físico. E os extensores radiais e curtos do carro podem estar presentes ou não. Aqui uma foto, para exemplificar, né, de um paciente que vem com uma deformidade bem, né, bem grave assim, e aqui uma radiografia que mostra aqui só a una, e aqui a ausência completa, tanto do polegar, né, dá para ver que só tem 4 dedos, não tem o quinto dedo, então também uma agenesia do polegar e também do rádio. Existe uma classificação, que é a classificação de Bain e Klug, tipo, tem outras classificações, mas acho que aqui mais utilizada é essa, e aí ele vai associar essa questão da deficiência do rádio também com a hipoplasia ou ausência do polegar. Vai classificar em 5 tipos, né? 0, 1, 2, 3 e 4, com a ausência ou a hipoplasia do polegar, e também avaliando o terço proximal do rádio. O terço proximal, né? Se é normal, se tem luxação, se é normal e tem uma redução e também o terço distal, né? Para ver se é normal, se tem uma hipoplasia ou se tem uma ausência. E aí o grau 4 seria o que tem ausência total, e que a gente vai ver que são os casos que precisam de mais cirurgia, né? 3 e 4. Aí aqui seria essa classificação, né? Esse padrão aqui, só que Isso, essa aí é que é mais usada mesmo, né? Então você vê, explique aí ela, o que você está vendo aí. Não, então, essa aqui é a gente vai focar, como eu falei, né? Tanto na parte proximal quanto na parte distal do rádio e também no polegar, né? Você vê que essa aqui tem um polegar. Preste atenção, mas o polegar sempre, geralmente tem problema também, mas no rádio aqui. No rádio. Então, o rádio, as duas físicas estão presentes, só que elas crescem menos. Então, acaba muitas vezes dando um pequeno desvio, tá certo? Sim. Mas existe, então não tem, não está faltando nenhum pedaço do rádio, apenas as físicas não são tem um problema no crescimento. O 2, o que acontece? O 2 aí você vê que já tem um encurtamento importante, tanto na proximal quanto na distal. Já não tem mais essa articulação aqui, né, com o carro, e também com o cotovelo. E a una já começa também a arquear, né, já tem um arqueamento da una. O cotovelo, a parte proximal está normal, né? Então, pelo 2 aqui tem hipoplasia, mas já é normal, né? Então, quer dizer, ela tem ainda articulação distal. Aí 3 é um pedaço residual. E 4 não tem, né? E 4 não tem nada, tá certo? Então, na verdade, se eu não me engano, o mais comum é o 4, é não ter nada. Mas, e às vezes o polegar, né? Quanto mais grave a anomalia no rádio, mais grave da mão, mas às vezes tem. Eu estou tratando uma paciente que tem um tipo 4, mas ela tem um dedo normal. Quer dizer, deu um pouquinho hipoplásico, mas não precisa fazer nada no dedo, é mais na una, no rádio. Certo, e aí, vamos lá. Então, outra classificação... Aí a avaliação clínica, né? Vai ver a história clínica, aí vai avaliar as alterações também proximais, se tem alteração no húmero, na escápula, ver a rigidez articular do cotovelo, testar os movimentos para ver a questão dos músculos e inspecionar, né? O desvio e inspecionar a hipoplasia do polegar, fazer a inspeção. Aí exames a radiografia do membro superior para avaliar essas alterações, o hemograma e o ecograma, e o ecocardiograma seria para avaliar e conectar com aquelas condições que geralmente estão associadas, né, como se fosse para triagem. Aí para tratamento, a gente vai ter tratamento conservador por tipo 1 e 2,
que geralmente é estimulação com exercício, né? Logo, assim, diz que após alguns meses do nascimento, quando a criança já tem mais alguma condição de fazer, é estimular com exercício de alongamento e ganhar mobilidade, e também alongar algumas musculaturas que estão retraídas ou encurtadas. Geralmente, esse é o tratamento conservador para o tipo 1 e 2. Já para o tipo 3 e 4 seria o tratamento cirúrgico, que seria a partir dos 18 meses, que aí seria por 2 etapas, a centralização e a radialização do carpo. Então, é manter o carpo centrado sobre a una e manter a una posicionada na porção radial do carpo, para aumentar o braço de alavanca. E aqui tem um exemplo de um retalho feito aqui bilobulado e fixou, né, centralizou o carpo na una com o fio de Kirchner. Pegando aqui, acho que foi no terceiro metatarso. Ou metacarpo. E aí mantém essa una, esse carpo centralizado na una para melhorar o braço de alavanca. Essa foi uma das técnicas. Outra técnica, que é a cirurgia de Wilk, que é microcirúrgica, que ele vai fazer uma transposição da segunda articulação do metatarso falange do pé para dar um suporte radial no carpo, colocando junto com a una, que aí seria mais ou menos isso daqui. Essa aqui é o metatarso, ele vai colocar aqui com fio de Kirchner, vai prender aqui, depois vai consolidar e faz um suporte radial, mesmo tendo somente a una. Isso aí, tem uma técnica do Alain Gilberto que ele tira a fise da fíbula e coloca aí no lugar do rádio. Então, eu acho mais interessante do que tirar um metatarso. Eu não vi essa aí, não. Eu só vi essa, só vi essa de Wilk. Porque é pouco usada, né? O mais usada é a centralização mesmo. Mas a centralização tem muita recidiva, tem muita, né? Tem que fazer muita cirurgia depois. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Tem um caso. Eu acho que tem um caso no website. Agora, vocês têm que mudar, não é mão, é antebraço, entendeu? Porque tem pediatria, antebraço. Deixa eu procurar. Aqui, achei. Aqui, criança sexo masculino, mão torta aqui, né? A e B, apenas um osso, rádio totalmente ausente, né? Tipo 4. Isso. Obtendo boa conformação dentro do final exploratório, foi colocado uma órtese. Isso, o retalho bilobular, né? Aí você vê aí a correção, e depois, no pós-operatório, tem que ficar usando essa órtese, porque senão, porque a principal complicação é recidiva, né? Então tem que manter, né? Agora, esse aqui tinha o polegar, né? Tô vendo aqui, tem o... Isso, então, apesar de estar faltando tudo, ela tem um polegar bom. Então, melhor, né? Porque se não tiver o polegar, você tem que reconstruir o polegar depois, geralmente com a policização. Você tira o segundo dedo e bota no lugar do polegar. Você muda, né? Encurta, roda, faz um monte de transferência de tendão para ele que tenha o movimento igual ao polegar, né? Pronto, enfim, tá aí Então, também uma patologia rara. Se lembrar, você falou da associação, porque associação com doença cardíaca, e tem muita associação. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Com doença... Isso. Aqui, eu mostrei, cadê? Foi essas aqui. Foi por isso que eu falei, né? O hemograma e o eco, que tem associação. Isso. Que é com... Cadê? Aqui. A síndrome, Essa anomalia. Isso, exatamente. Então, você tem que ficar esperto. Chegar uma paciente com essa síndrome, eu já tive paciente que tinha uma anemia plásica, entendeu? Eu mandei logo para o hematologista. Tem que mandar para um pediatra para avaliar tudo. Fazer eco, fazer hemograma, né? Essa síndrome isso é mais óbvio. Mas as Fanconi e Roteuran, às vezes, podem passar desapercebidas. Né? Hoje em dia, não, porque tem neonatologista,
escutam logo o sopro, avaliam, né? Mas ficar esperto, que tem uma autoassociação, né? Então, isso é diferente da outra síndrome que a gente vai discutir, que é Montort-Nar, que é o contrário, que ela não tem anomalias sistêmicas, geralmente é musculoesquelética associada. Isso. Então, aí aqui é a displasia do Nar, né? Montort-Nar. Certo. Montort-Nar em torno de anormalidade. Vamos lá. Abordo Nar no membro superior, mas também pode ir bordo radial. A epidemiologia era muito mais rara do que a Montort radial. Existe forte predomínio dos casos nos laterais e sem predileção por sexo. Então vê que isso é muito questão de prova de título especialista em cirurgia de mão, né? Ele pergunta sobre essa associação. Isso aí minha prova caiu, já fiz prova de várias coisas que caiu isso. Então, essa diferença. Então, um é mais frequente do sexo masculino, outro não tem predileção de sexo, outro geralmente é bilateral, esse aí geralmente é unilateral, e também essa prevalência de doenças musculoesqueléticas associadas. Enquanto a outra é só problema na mão, no membro superior, não tem problema no pé, não tem problema no fêmur, não tem problema no ombro, é só aí mesmo, e essa aí vai ter alguma coisa musculoesquelética. Então, a etiologia é desconhecida, e como o professor já adiantou, as malformações são esqueléticas, né? Tá ligado aí. Femoral, fibular, do carpo, né? Na agenesia de dedo, sindactilia, então tem associações de músculos esqueléticas. Aí o quadro clínico, né? O antebraço curvo para o lado na, vai ser o inverso, né? A mão desviada no sentido na, deformidade na mão, do punho, no antebraço e no cotovelo, o braço pode estar encurtado e rodado, e pode ter ausência de alguns dedos, né? E a sindactilia nos dedos remanescentes. Então, presta atenção nesse fator aí, ó. Volta aí. Então, ó, o braço pode estar encurtado, geralmente está encurtado, né? E rodado internamente, tá certo? Porque essa é uma deformidade muito mais complexa e a gente vai ter a nossa limitação, vai ter uma limitação no tratamento. Tanto tem gente que diz, não adianta tratar isso aí, porque não vai dar em nada. Mas uma das coisas, né, é essa rotação interna, que a criança fica toda voltada para dentro, e isso causa uma limitação grande. Ela joga a mão assim para trás, uma coisa bem esquisita. Então, isso é um dos fatores, né? Porque está faltando um dedo, você não tem jeito a dar. Está faltando, né? Você pode tirar do pé, botar na mão, tem isso, né? Mas é uma coisa mais complexa. Então, prestar atenção nessa rotação, que muitas vezes isso a gente pode melhorar bastante e tem uma resposta boa. Vamos lá. Aí, outros aspectos do quadro clínico é a ausência de alguns dedos unares, né? Esse aqui fica repetindo. Aí, a função do cotovelo é bem comprometida, porque a una ajuda a estabilizar, né, o cotovelo. E como não tem una, aí fica uma redução de mobilidade, rigidez, e acaba prejudicando. É duro, né? É duro o cotovelo, mas como o braço é mais curto, aí não importa muito. Geralmente ele consegue pegar as coisas, beleza, fazer alguma coisa, né, com a mão. Aí a classificação é essa de Dobbins, que é baseada na de Ogden e de Jordan, que aí do tipo 1 é hipoplasia com presença de epífise proximal e distal, o tipo 2 é aplasia parcial, ausência do terço médio distal, 3 é aplasia total, e 4 é quando tem a sinestose rádio-humeral, né? Fusão do rádio com a húmero. Aqui os dois tipos, né? Dá para ver que um está praticamente perfeito, né? O 2 já tem uma redução, o 3 não tem, e o 4 é que o húmero já se fundiu com o rádio, né? É bem mais grave esse aqui, né? O tipo 4. Aí eu trouxe o tratamento para o tipo 2, que foi o artigo que eu vi que explicava melhor. Então, ele faz uma restrição do terço distal da una e do terço proximal do rádio, que envolve a cúpula que está luxada, tenta preservar o nervo interior posterior e faz a fixação com fio ou placa. Nesse caso aqui, ele fez com fio de Kirchner. Então, ele retirou aqui a ressecção óssea, proximal e distal, e passou um fio de Kirchner para fazer a consolidação, né? Para manter alinhado e consolidar. Certo. E foi isso. Certo. Pronto, eu mandei um caso para você aí. Deixa eu ver aqui. O meu único caso de Montort-Nar. Então, esses casos são muito complicados, porque eles chegam
E você, eu vi vários na residência, tudo, mas por exemplo, o HC e os serviços que eu fiquei no exterior, eles são centros, então vai muito caso do país todo, né? Mas, então aí eu vi muito caso, né? Mas esses casos, não sei para onde eles vão. Às vezes somem, às vezes eu até... No HU acontecia muito, quando eu tinha um ambulatório lá. Apareciam uns casos interessantes, eu pedia guia, de repente desaparecia, eu não via mais. Então não sei o que faziam. Então é isso. Mas aí foi o único que eu realmente tratei, eu mesmo, esse caso aí. Tá carregando aqui. Então, esses casos, você tem que estudar muito, né? Quando aparece um caso desse, você tem que levantar os artigos todos, ver, pedir opinião, e aí faz a cirurgia, né? Com calma, hoje tem vídeos, tem um monte de coisa, e faz, e geralmente dá certo, né? Vamos lá. Tá carregando aqui. Meio devagar. Tá aparecendo? Isso. Aproxima aí. Tem como aproximar mais, né? Ele só tem 2 dedos, né? 2 dedos. O polegar e o indicador. E tinha, não sei se tinha outra coisa aí, tem outro não sei, não estou lembrado mais. Não, só tem aí, 2 aí. Que tipo é esse aí? Aqui é o tipo 3, né? Só tem a 1, né? E eu... Oh, não é só quarto, tem um rádio, quer dizer. não é quarto, não. Que tá... É porque 4 diz quando tem... Sim, quando tá conectado, né? O rádio com a mas acho que é 4, né? na verdade, é porque o raio-x ele é bem bebê, ainda é cartilagem aí, né? Mas ele está conectado. Tem o tipo 4, pior de todos, né? Isso. Então, essa criança, é porque não tem uma... Já tem deformidade também, né? Isso, qual a deformidade que ele tem aí? Acho que o fêmur direito dela não tá legal. O fêmur direito dela não tá bem ele tem um fêmur mais curto e tá luxado, e tá subluxado, ó. Veja o acetábulo do lado esquerdo. Aqui, né? Tá vendo como tá o teto, tá mais retificado do que o outro. Esse aqui não, tá estranho. Então ele tinha displasia do quadril, então sempre tem essa alteração, né, musculoesquelética associada. A criança perfeitamente normal, não tinha nenhum problema. Isso. Aí foi operado do fêmur e a gente fez a cirurgia, eu vou mostrar a cirurgia dele. Então basicamente, o que limitava muito a função do membro dele é que era muito voltado, né, para dentro, assim, né? Era muito assim, né? Então, aí eu fiz uma osteotomia. Eu cortei o úmero e a gente... Deixa eu ver aqui. Porra, cadê? Pronto, deixa eu mostrar como ficou. Então é isso, é bem limitado, mas eu achei que valia a pena fazer isso. Peraí, como é o nome do estagiário? Lucas. O Lucas está passando em primeiro lugar no Sul de Bahia, professor. Só que eu acho que ele não vai, não.
Lucas, tem Lucas Melo e Lucas Nunes. Qual é o... Não, Lucas Melo e Nunes é o mesmo, é Lucas Natanael, o outro. Natanael. Lucas Nathaniel. Porra, cadê, caralho? Eu tava aqui no instante. Peraí. Vou achar. Torta. Gente, por que não tá assim? Nesse caso ficou interessante, porque a gente deu uma melhorada boa. É Lucas Nathaniel, né? É Nathaniel ou Natanael, não tenho certeza. Acho que é Natanael. Gente, por que não tá aqui? Que porra! Ah, para pesquisar conversas não lidas. Ah, por isso. Pronto, achei. Pronto, vou mandar aí. Aí nós fizemos aqui a cirurgia. Nós fizemos uma cirurgia nos bebês. Mandar as fotos desse bebê. E depois a gente vai mostrar o bebê feliz aí, acontecendo. Pronto. Pronto, veja aí. É porque eu não tenho uma foto, porque ele ficava claramente assim, né? E uma das coisas que a mãe... Vocês vão ver aí o resultado. Ele foi operado do fêmur, não sei quem foi que operou. Ela, na verdade, essa paciente, ela morava aqui, mas ela foi para Goiânia, alguma coisa, ou Goiás, ou Mato Grosso, não sei, um desses estados aí. Porque ela era casada com um enfermeiro de cirurgia. Aí eu fiz, ela foi, de vez em quando ela vem. Sim, vamos lá. Aqui o último, né? O raio-x, aí vamos lá. Aí botou um jeito, né? Não mandou, não. Ah, o raio-x dele, né? Mas veja aí. Eu mandei umas fotos depois da cirurgia. Mandou. Isso, E o gesso? Tinha toda engessadinha aí, feliz no gesso, uma placa, né? Então a gente cerrou o osso e rodou para fora e botou a placa, né? Então, ela tem uma... não é que nesse... vê aí, ó, que já apareceu alguma coisa, né? Nesse raio-x dá para ver que tem alguma coisa, né? É isso. Mas a unha você vê que é consolidada. Tá vendo? Às vezes no raio-x da criança, porque tem uma parte do osso que é cartilagem. Agora veja como melhorou a função dele. A mãe depois disse que ele conseguia dar um abraço, que antes não conseguia, né? Porque o braço era assim, então ela não conseguia abraçar ela. Então ele começou a fazer atividades manuais, né? Pegando aqui no brinquedo. Isso. Ó, subindo aí no negócio, na barrinha, fazendo rapel aí. A criança já tá fazendo parkour. Isso. Show, então melhorou, quer dizer, uma coisa simples, né? Mas melhorou e ela começou a usar melhor a mão do que ficar assim, né? Ele pegava as coisas assim, ó. E agora tá conseguindo juntar. Pronto, é isso. Então, às vezes, uma coisa... Aí depois a gente vai ver o que a gente pode fazer depois, né? Porque as crianças se adaptam muito às deformidades, elas dão um jeito de fazer as coisas. Então às vezes é a preocupação mais do adulto do que da criança. A criança está fazendo tudo, ela está satisfeita, está feliz, né?
Então, aí, é isso. Pronto, então era isso. Alguma dúvida, minha gente? Então, todas as deformidades são incomuns, né? Sindactilia, polidactilia é o dia a dia, né? Dedo em gatilho, tem muito, mas o resto é mais raro, tá certo? Então vai ter, a não ser que você trabalhe num centro muito grande de cirurgia de mão, de congênitas, né? Um hospital pediátrico, referência, você não vai ter muitos casos. Alguma dúvida? Deu para entender tudo isso? Mais ou menos o que tu faz, a abordagem e tal. Pronto. Algum comentário, Eduardo? Algum fato curioso? Não? Então, pronto. Então, vamos encerrar essa aula e amanhã